Muito bem, meus amigos da página Aconteceu em Bicas, está começando mais uma edição do Garagem Jovem e hoje com o tema O Perigo da Politicagem, trazendo aqui um bate-papo super bacana com o vereador Aécio Rodrigues. Vereador, seja bem-vindo, boa noite, tudo bem com o senhor? Boa noite, muito obrigado, pelo convite, uma honra estar aqui e vamos conversando, Eu que agradeço, Aécio, a sua participação. Estamos aqui na página Aconteceu em Bicas, uma página que tem uma audiência muito grande, um público bem participativo. E se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta para o vereador, você pode fazer aí pelas redes sociais, pela página, deixar o seu comentário, que a gente vai estar lendo aqui na hora, Se você queria te pedir um grande favor, se você puder compartilhar este link, para que essa live chegue a mais pessoas e elas venham conhecer, o nosso legislador, o vereador Aécio Rodrigues, conhecer um pouquinho da sua história aqui na cidade, da sua trajetória política. Se você puder curtir, compartilhar, deixar aí seu comentário, se você está gostando, se você não está gostando. Aliás, se você não está gostando, você não deixa esse comentário, não. Vamos deixar comentário que você está gostando. Mas fique à vontade, a página é sua. A página Aconteceu em Bicas é justamente voltado para o público aí de São Joaquim de Bicas. E Aécio, sem mais delongas aqui, vamos começar o nosso bate-papo. Quem é Aécio Rodrigues? Conta aí para o pessoal que nos acompanha pela live. Quem não me conhece, como ele já falou, Aécio Rodrigues. Eu moro em São Joaquim de Bicas desde 2004, quando eu vim com a minha família para cá, E desde então, eu comecei a ver assim, o potencial da cidade, de ser uma cidade próspera, de ser uma cidade boa para se morar, com um potencial muito grande por causa de localização, próximo à região metropolitana, próximo às rodovias importantes do país. E eu comecei a participar, envolver mais na vida do município. Então comecei participando do Conselho Municipal de Saúde, que até hoje eu participo. Envolvi também no Conselho Comunitário de Segurança Pública, que é o CONSEP, E desde então eu venho participando, buscando soluções, dando sugestões, para que a gente possa melhorar na nossa cidade. Desde então, desde quando eu mudei para cá, eu sempre acompanhei as reuniões da Câmara Municipal. Desde aquela época que eu mudei para cá, porque a vida do município passa pela Câmara Municipal. Então, com o interesse, querer conhecer o que acontece no município através da Câmara, eu sempre frequentei as reuniões da Câmara. Até então, as reuniões aconteciam às 18 horas, então eu trabalhava, tinha oportunidade de chegar do trabalho e acompanhar as reuniões. Então, por muitos anos, eu acompanhei como cidadão, nunca almejei, pensava que um dia eu estaria na função de vereador. Mas a minha intenção era realmente participar como cidadão, que eu acho que é importante o cidadão participar da vida pública, com sugestões, com cobranças, com ideias, porque eu creio que a nossa população tem ótimas ideias, mas se nós ficarmos em casa só esperando as coisas acontecerem, nunca vai acontecer. Então, aquela participação que cabe a mim, se eu não tomar a iniciativa, aquele dom que Deus me deu para fluir, para ajudar a sociedade, para contribuir, se eu não sair da minha cadeira, ele nunca vai ser despertado. Então, o senhor já chegou, onde que é a Câmara Municipal aqui? Deixa eu ver como que é. O senhor já chegou chegando, querendo estar ali participando, conhecendo tudo sobre a cidade. Isso. Tanto é que eu participava dos conselhos, Conselho de Saúde, Conselho de Segurança. Sempre que eu ficava sabendo de alguma reunião que envolvia o município, que envolvia discussões sobre o município, e eu tinha oportunidade, eu estava lá participando. E o senhor, assim, do seu ponto de vista, as pessoas têm que ser participativas? Ou elas têm que, já escolhi o vereador, ele já está lá para isso, e deixa que ele se vira para lá? Você acha qual que é seu ponto de vista sobre isso? É um problema sério, que acontece, não é
algo assim de São Joaquim de Bicas, a nível de estado, de Brasil, é o cidadão ele não acompanhar, no caso, por exemplo, de você elegeu que seja um vereador, que seja um prefeito, um deputado, é você não acompanhar o trabalho dele. Porque se você não acompanha, como você vai poder cobrar dele aquela expectativa? Porque você, quando você vota em alguém, você tem uma expectativa de que ele vai te representar, que ele vai ser uma pessoa que vai contribuir para o bem comum. Não o seu bem-estar, mas o bem comum. Porque a partir do momento que a pessoa trabalha para o bem comum, todos nós somos beneficiados. Então eu acho que é importante a sociedade participar, entender o processo, porque uma coisa, né, inclusive, por exemplo, na função de vereador, muitas vezes a pessoa não entende a função do vereador. E porque por muitos anos os próprios, né, legisladores do passado, até por interesses, eles sustentavam a ideia que o vereador é para pagar uma conta de luz, que é para pagar uma conta de água, que é para levar a pessoa no médico. E não é a função do vereador. Ele pode fazer tudo isso, mas como cidadão. Não porque ele é vereador que ele vai pagar a conta. Porque ajudar o próximo numa necessidade não tem problema nenhum. Eu sempre fiz. Mas porque eu estou como vereador, já não é minha função. Então, se eu tiver que ajudar alguém, é no anonimato. Ele nem vai saber que foi eu que ajudei, porque não é o papel do vereador. Cesta básica. E, infelizmente, quando a pessoa se vende, às vezes até por uma necessidade, ela vende, troca o voto dela, aquela pessoa que foi eleita dessa forma, ele não vai trabalhar para o município, porque ele já vai considerar que ele já pagou pelo voto dele, então ele não vai ter compromisso. E isso é político ou é politicagem? Isso é a politicagem. Essa é a tal politicagem. É o risco da politicagem. Porque, assim, as pessoas dizem assim, a política não presta, o político não presta. Mas, assim, para as pessoas entenderem, Aécio, qual que é a diferença da política para a politicagem, do seu ponto de vista? É o que eu vejo, por exemplo, nós enquanto cidadãos, nós enquanto membros de uma família, o tempo todo a gente faz política. Quantas vezes os pais, né, chegam para os filhos, né, falam assim, não, segue, né, a minha orientação, faz o seu para casa, arruma a sua cama, que depois nós vamos dar um passeio, vou te levar no parque, na sorveteria. Você está fazendo uma política ali, uma política saudável. Então, o tempo todo, o cidadão faz política no dia a dia. Porém, por causa da politicagem, criou-se um distanciamento e criou-se um desconforto no cidadão, porque toda vez que ele pensa, né, ou fala em político, ele lembra da politicagem. Entendi. Por isso que trouxe essa aversão da sociedade com a política. Por isso que muitas pessoas falam, não, eu não gosto de política, mas você faz política o tempo todo. Então, o que eu entendo é o quê? A política séria, a política saudável, tudo que acontece é para o bem comum, é para o bem de uma sociedade, é para o bem de uma comunidade, nunca para beneficiar uma pessoa só. Um exemplo da politicagem, a pessoa ela pede um favor para um vereador, por exemplo, mas para atender só o passeio dela. Ela não está preocupada com o vizinho da direita e nem com o da esquerda. Ela quer o bem-estar dela. Isso é aquela politicagem. Mas a partir do momento que você reivindica alguma coisa para a sua rua, então você vai ser beneficiado, mas toda a sua vizinhança vai ser beneficiado. Essa é a política saudável. Política, sim. Essa é a política saudável. Então, assim, tem uma forma da gente exercer a política, a cidadania, de maneira saudável, onde todo mundo é beneficiado. Sim. E qual que é o perigo da politicagem? Acho que o tema da nossa live é o perigo da politicagem. Qual que é o perigo que o senhor vê hoje, né? Porque a gente cria-se esse preconceito com relação à política por causa da politicagem, né? Esse pré-julgamento, os vereadores é tudo igual, né? Os deputados é tudo igual, política é tudo ladrão. Então as pessoas vão criando o termo que o pessoal usa muito hoje, ranço,
Aham. Elas não suportam Isso. nem ouvir falar de política, mas por quê? Por causa dessa politicagem que ela acaba contaminando, ela acaba estragando aquilo que é bom. Qual que é, do seu ponto de vista, esse o perigo da politicagem hoje? É o que eu entendo, o perigo é que a consequência da politicagem é que a sociedade ela não vai ser atendida. Que quer dizer, somente aquele cidadão que tem aquele acordo pessoal com um político, né, ou alguém que está numa função política, ele vai ser beneficiado. Ele não está pensando na sociedade. Então isso acontece demais. Eu vou citar um exemplo de uma cidade, né? Pede para o vereador para arrumar uma coisa na rua dele. Mas aí, quem mora na rua de cima não é do mesmo partido, não votou naquele mesmo vereador, até mesmo naquele prefeito. Então, muitas vezes acontece de arrumar uma parte da rua, a outra deixa sem arrumar. Então, infelizmente, o perigo é a consequência mesmo. Quer dizer, a sociedade como um todo, ela não vai ser beneficiada, mas vai ser somente aquelas trocas de favor que acontece. E uma coisa séria que acontece também é o cidadão que cedeu, vendeu o seu voto, trocou o seu voto, ele não tem mais autoridade para cobrar daquela pessoa. Esse é o perigo, um dos perigos da politicagem. Sim. A partir do momento que você vende o seu voto, que você troca seu voto, acabou o seu direito como cidadão de cobrar daquela pessoa que você elegeu. Infelizmente. Por isso, muitas vezes, eu não posso chamar de políticos, né, mas aí seriam politiqueiros que usam esses artifícios de comprar voto, trocar, né, em troca de vários benefícios, eles não têm compromisso com a sociedade. Infelizmente, você não vê eles participando, você não vê eles envolvidos mesmo naquelas questões de benefício para a sociedade. Então, assim, é uma situação delicada, mas por anos as pessoas foram se envolvendo e achando que política é só isso, e não é. A política é quando você deposita um voto de confiança, aí você tem toda a autoridade para cobrar aquela pessoa se ela não cumpriu com aquela confiança que você depositou nela. E até porque você não está em dívida com a pessoa, então você pode cobrar ela, né? Justamente. Você não tem... você não fica preso àquela situação. Eu lembro de um caso que aconteceu numa cidade, o Aécio, vereador. Pode me chamar de Aécio. Pode chamar? Pode, com certeza. Ok. Tem uma cidade, eu ouvi essa história, eu não posso falar que é verídica, né? Mas a gente vai vendo esses casos se espalhar e a gente acaba vendo que realmente acaba tendo um fundo de verdade nessas histórias, em que a eleitora vendeu o voto dela, o vereador comprou o voto dela, ó, você vota em mim, eu te pago X, tal, beleza. Ela foi lá, votou nele e aí chegou para ele e falou assim, aqui, eu tô desempregado, eu queria que você me ajudasse de alguma forma. E aí esse mesmo vereador virou para ela e falou assim, não, mas eu já te paguei o seu voto, não tô te devendo nada. E aí ela falou, ela ficou numa situação, numa saia justa, que ela voltou para casa, né, constrangedora com a situação, pensando assim, o vereador que eu apoiei vai me apoiar, vai, né, de alguma forma lutar pela minha causa, e não foi o que aconteceu. É uma coisa que eu vejo quando a pessoa cede, né, a essa sedução de vender, mesmo que seja por uma necessidade, é mais do que vender um voto, você vende a sua dignidade. Sim. É o que aconteceu com essa pessoa. Né? Você vende sua dignidade, então você não tem mais autoridade nenhuma para cobrar, para exigir que a pessoa cumpra o papel dela. É uma situação delicada e, consequentemente, é prejuízo para a sociedade. Aécio, e aqui, assim, em pleno século XXI, onde as pessoas estão mais informadas, assim, entre aspas, né? A gente imagina que sim, estejam mais informadas. Se é com a informação correta, a gente não sabe. Mas ainda existe essa questão de compra de voto, isso é fato ainda
Não digo só aqui na nossa cidade, no nosso país, isso ainda é fato? Eu creio que sim. Infelizmente, a gente não consegue provar por uma razão. Porque para que se prove, quem vendeu vai ter que confessar. Aí quem vendeu não vai confessar. Quem comprou também não vai confessar. Então, só se realmente pegar no flagrante mesmo para comprovar, né? Mas uma coisa que eu vejo que acontece, quando você aborda... Eu já abordei pessoas na cidade, né? E falando assim, o que o senhor acha, um senhor, por exemplo, né? De trabalhar para melhorar a acessibilidade aqui, melhorar a iluminação. E muitas vezes a resposta da pessoa... Não, eu estou precisando, na verdade, de umas 6 telas de amianto aqui para minha garagem, né, uns 5 sacos de cimento para mim melhorar o muro aqui. Ele quer resolver o problema dele. Ele quer resolver o problema dele, ele não está preocupado com a rua dele, onde todo mundo vai ser beneficiado. Então eu vejo que é uma cultura que vem por anos e que, infelizmente, às vezes até por egoísmo, né, da própria pessoa, porque antes de eu estar numa função, por exemplo, eu sou um cidadão. Então, enquanto cidadão, se a gente não preocupar, né, em lutar pelo bem comum, onde todos são beneficiados, sempre vai cair nessa situação. E Aécio, voltando um pouquinho para a sua história, porque assim, a gente tem a questão do preconceito, né? As pessoas... Aécio? Quem é Aécio? Eu não conheço Aécio. Quem que é Aécio? Hoje o senhor é vereador, o senhor está no... Quantos mandatos já? Na verdade, eu entrei em 2015, eu era suplente. Certo. Alguns vereadores saíram, eu assumi a função. Certo. Aí tiveram mais 2 eleições, 2016 e a última agora, 2020, que eu fui reeleito, no caso, né? Entendi. E essa trajetória sua para chegar, né, no Legislativo... Por quê? O que te impulsionou a entrar na política? O senhor já era um cidadão participativo. Aí o senhor tomou uma decisão de participar. Naquele período em que eu frequentava as reuniões da Câmara, frequentava reuniões do Conselho Municipal de Saúde, do Conselho Comunitário de Segurança Pública, a única intenção do meu coração era discutir benefícios para a sociedade como um todo, para o bem comum. Né, muitas vezes, por exemplo, questões de segurança, até própria saúde, do Conselho de Saúde, eu moro no Tereza Cristina. Então, se eu for olhar, a princípio, eu tenho o básico aqui. Tem, né, pavimentação, rede elétrica, esgoto. Mas eu não pensava em mim. Eu pensava como que estão os bairros. Então, por isso eu participava. E por isso, desde então, eu frequentava as reuniões da Câmara. E via as coisas acontecendo, via se tinha interesse ou não daqueles vereadores da época. E eu sempre, quando tinha oportunidade, eu sugeria para um vereador ou outro, né, indica tal coisa, quem sabe fizer isso, vai ser bom para tal bairro. Sempre sugerindo. Mas muitas vezes eu não via interesse neles, ou pelo menos naqueles em que eu abordava, de ir com aquilo para frente. Então, assim, naquele período que eu frequentava as reuniões da Câmara, eu não imaginava que um dia eu estaria naquela função. Não estava fazendo planos. Mas eu vejo o seguinte, quando Deus tem um plano para a sua vida, você não precisa ficar planejando. As coisas vão acontecendo e quando você se depara, você já está envolvido naquela situação. Então, desde então, eu vinha sugerindo e nada deles... Muitas vezes eles nem frequentavam as reuniões da Câmara direito, né? Tanto é que um primeiro projeto, assim que eu assumi, o primeiro projeto de lei que eu apresentei na Câmara foi da obrigatoriedade do vereador comparecer às reuniões ordinárias e extraordinárias, porque faltava, não justificava. É mesmo? Então, assim, não tinha um compromisso. E aí, quando eu apresentei esse projeto, qual que era a intenção? Era que o vereador... É uma reunião de trabalho, a reunião ordinária, extraordinária, são reuniões de trabalho. Que bacana, eu não sabia disso. Então, eu apresentei esse projeto, e um fato curioso, quando eu apresentei esse projeto,
no dia que ele seria votado, teve um comentário na cidade que a prefeitura, na época, ia cortar a cesta básica. Aí o que aconteceu? A Câmara ficou cheia, mas as pessoas foram pensando, será que vai cortar a cesta básica mesmo? Aí, como era o dia de votação do projeto, aí eu aproveitei que a sociedade... É onde eu falo a importância da sociedade acompanhar o trabalho da Câmara. Que legal. Como a Câmara estava muito cheia, muitas pessoas, eu aproveitei e esclareci exatamente o que era o projeto, que era obrigar o vereador a participar das reuniões da Câmara, ordinárias, extraordinárias. Se ele não justificasse com o documento, descontava no salário dele. E um dos meus argumentos é porque nós, enquanto função de vereador, nós temos que dar exemplo para a sociedade. Sim. E não tinha exemplo na época. Aí, como a Câmara estava bem cheia de pessoas, todo mundo aprovou. Todo mundo foi a favor, né? Todo mundo foi a favor. Mas no dia seguinte, já tinha vereadores reclamando com o presidente. E esse projeto do Aécio aí, presidente? Mas graças a Deus e graças à participação da sociedade naquele dia, o projeto foi aprovado. Que bacana. Por isso aí você vê a importância de você participar, estar ali. Porque, querendo ou não, a pessoa acompanha o trabalho do vereador, acompanha aquela pessoa quem está representando ela, está sabendo do que está acontecendo. Inclusive hoje, eu às vezes, devido ao horário, até comentei contigo, antes de quando você chegou aqui, é que acaba não dando para a gente participar presencialmente, mas eu estou sempre aqui pelo Facebook, pela página, acompanhando para saber o que aconteceu, qual lei que foi aprovada, quais foram as indicações, por quê? Eu sei que vai afetar a minha vida, vai afetar a vida da minha família, dos meus vizinhos, dos meus parentes. Então, eu tenho que estar por dentro do que está acontecendo. E isso é muito interessante. Eu não sabia desse projeto de lei, isso que o senhor acabou de informar. É porque, enquanto cidadão, eu via as coisas acontecendo. E uma coisa interessante, não quero tomar muito tempo aqui, mas eu estou lembrando de algumas coisas. Como eu participava do Conselho Municipal de Saúde, então eu ouvia as coisas que eram faladas, o que era discutido, e muitas vezes eu chegava na Câmara e vereadores ia na tribuna e falava coisas assim, sem muito coerência. Mas por quê? Às vezes ele ouviu na rua, não buscou a verdade e ia para a tribuna e já falava. E muitas vezes, na verdade, ele falava o que não era o que estava de fato acontecendo. Então, eu vejo assim, a tamanha importância da sociedade estar participando sempre que possível de conselhos municipais de saúde, que você vai ver exatamente as coisas que acontecem na área da saúde, E tem vários conselhos no município. E uma coisa que eu vejo, até com relação ao horário, aproveitando que você falou do horário, as reuniões da Câmara, elas aconteciam às 18 horas toda segunda-feira. E num determinado período, eles entraram com o projeto, a mesa diretora da época, e alterou para terça-feira às 14 horas. Na época, eu votei contra esse projeto, porque no meu entendimento, a maioria das pessoas que trabalha no horário comercial. Então, se a reunião da Câmara acontece às 18 horas, a possibilidade das pessoas participarem, acompanharem, é muito maior. E até mesmo hoje, que tem as transmissões pelo Facebook, YouTube, no seu horário de trabalho, você não vai ficar acompanhando uma reunião no seu horário de trabalho, Sim. Porque isso não é o correto. Mas se a reunião acontece às 18 horas, mesmo que você não consiga ir até a Câmara, mas a possibilidade de você poder acompanhar do seu celular é maior. Sim. Porque aí você já terminou o seu horário de expediente, provavelmente muitos já estão em casa. Então eu vejo, nós estamos tentando voltar o horário para 18 horas, está tendo um pouco de dificuldade, mas a gente continua e vai ser uma conversando. Vai ser uma boa, porque eu com certeza eu quero estar lá, participar, estar ali, ser participativo para acompanhar, A gente precisa acompanhar. Até porque política é algo muito sério. A
política é algo sério. A política, igual o senhor mesmo disse, ela começa em casa. Mas ela tem um poder maior, principalmente na questão, né, estadual, federal, municipal, porque atinge todo mundo, né, Aécio? Justamente, porque a vida do município, né, muitas vezes a gente não tem essa atenção, mas a vida do município, ela passa pela Câmara Municipal. Lá que são aprovadas as leis, né, as diretrizes, o orçamento, né, do município para ser gasto na saúde, na educação. Então, tudo que se diz sobre legislar, de administrar o município, passa pela Câmara Municipal. E tem um momento que eu gosto demais na reunião da Câmara dos Vereadores, que eu acho assim, né, todo momento ali é importante, mas tem um momento que eu acho mais importante, que é o momento da palavra. Que o senhor lê o versículo da Bíblia. O senhor sempre leu? Foi sempre o senhor que leu o versículo da Bíblia nesses mandatos Não, todos? Na verdade eu nunca... Desde quando eu entrei, eu não lia. Né, porque já era um costume de ler, né, um verso da Bíblia. Mas uma coisa que eu percebia, quem ia lá na frente ler, lia só um versículo solto. Um versículo. Então, muitas vezes, aquele versículo, ele ficava sem sentido. Certo. Então, quando um vereador que fazia leitura anteriormente, não é que lá está sendo uma reunião religiosa, mas são versículos que cabem na nossa vida diária. Né? É o nosso dia a dia. A palavra nos ensina sobre o nosso dia a dia, como cidadão, como pai, como filho, como irmão, como funcionário de uma empresa. Lá ensina tudo. Então, assim, quando a pessoa que lia antes estava de licença, eles me pediram para ler. E eu falei, Deus, se é para ler, vamos ler pelo menos uma coisa que dá sentido no que eu estou lendo. Aí eu comecei a ler, pegava 4, 5 versos, com início, meio e fim. Para quem ouvir, pelo menos ele tem uma noção daquilo para ele meditar mesmo. Sim, eu falo assim, que bacana, porque quando chega, já é o início, né? Dá-se o início da reunião com um versículo bíblico. E, querendo ou não, é uma oportunidade de se falar de Deus, né? Justamente. É uma oportunidade de mostrar que Deus, ele tá, as respostas que tantas pessoas procuram, tá ali na palavra de Deus. Eu acho muito bacana. Principalmente hoje, por exemplo, eu li sobre aquela questão do amor ao dinheiro, né? Sim. Nos dias atuais, por exemplo, pessoas estão lutando, né, para ter mais R$1 e esquecendo do que é mais importante na vida dela. Não é ela ter grandes riquezas, mas ela ter a vida eterna, que é o mais importante hoje. Bacana. Tem um videozinho que a gente fez sobre política. Vou pedir o meu mídia aqui para preparar, nosso mídia que está sempre aqui nos dando suporte. O Robert, um abração para você. Obrigado aí, viu? Sempre um parceiro. Tá prontinho aí? Vamos ver um pouquinho aqui a respeito do que é política. Alô, YouTube. Político é tudo igual, todo mundo rouba, só tem ladrão no governo. Essas são algumas das frases que provavelmente você já falou, ou pelo menos ouviu alguém falar por aí. Isso já é muito normal entre os brasileiros, um estereótipo tão comum quanto todo brasileiro gosta de futebol. Mas além de só reclamar e compartilhar memes na TV na internet, você já se perguntou por quê? Por que tem tanta corrupção no Brasil? Bem, vários pesquisadores já falaram várias coisas diferentes. Alguns falam que é histórico, outros falam que é por causa da pobreza, outros culpam ideologias de esquerda e direita, alguns falam até que é do DNA dos brasileiros. Apesar de todos os argumentos terem fatos que talvez contribuem para a corrupção hoje, tem uma explicação que é bem mais simples e muito importante de entender: o ciclo da política no Brasil. Que ciclo é esse? É um processo meio como uma bola de neve que já está presente no Brasil há muito tempo. Tudo começa com você, o cidadão brasileiro. A gente sabe que a maioria das pessoas acha que todo político é corrupto. Por causa disso, as pessoas acabam não gostando de política, não dão muita bola e, o mais importante, não prestam atenção quando votam. Eu entendo isso. Antes, eu também não gostava de política, não sabia quem eram os vereadores, deputados, pensava em outras coisas. E aí, como a maioria dos brasileiros, acabava votando em qualquer um. Aquele que parece legal, aquele que tem aparência melhor, aquele que dá um bom discurso, que parece que defende minhas ideias, até aquele que é mais engraçado. O pior é que os corruptos no Brasil sabem disso e eles adoram. Eles tiram vantagem disso fingindo ser bonzinho e gastando um monte de dinheiro em campanha.
Eles vão para grandes empresas e fazem esquemas não muito legais, pedindo dinheiro em troca de favores e preferência quando eles forem eleitos. Com dinheiro, o político consegue fazer uma campanha muito boa. Propaganda bonita, vários cartazes, panfletos, etc. Aí quando a pessoa vai votar, mesmo não sabendo muito bem quem votar, ela vota naquele que pelo menos ela reconhece, porque a cara dele estava em todo lugar nos últimos meses. Os políticos também treinam muito para falar bonito, e assim encanta as pessoas, fazendo elas apoiarem ele só porque sabe falar bem. Talvez isso aconteça menos nas eleições para presidente, governador, prefeito, que é bem mais discutido em todo lugar. Mas vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, ninguém liga muito. Nem sabe quem está concorrendo e acha que nem é importante. Mesmo eles sendo, na verdade, os que são mais importantes. Porque são eles que fazem as leis boas ou ruins que temos que viver. Depois que os políticos ganham as eleições, aí eles começam a roubar, aproveitar dos seus privilégios e ganham mais dinheiro ainda. Eles também aproveitam e colocam amigos e parentes em cargos comissionados, que são aqueles cargos que o político escolhe quem ele quiser para colocar. E essas pessoas são leais e ajudam todo o esquema, facilitando a corrupção. Só para você ter uma ideia, existem mais de 20 mil cargos comissionados no Brasil, bem diferente do que em outros países menos corruptos. Aí o que acontece? Algum desses escândalos de corrupção saem na mídia, e para piorar também não tem nenhuma melhoria no país. Aí isso deixa as pessoas bravas. Tanta corrupção faz elas não gostarem de política, não querendo prestar atenção. Afinal, todo mundo é ladrão e não tem nada que você pode fazer para mudar. E aí, nas próximas eleições, elas votam em qualquer um de novo, porque acham que não faz diferença. Conseguiram perceber o ciclo que falei? De novo, pessoas bravas, não ligam pra política, não sabem quem votar, acabam votando em qualquer um, que faz com aqueles que têm dinheiro sujo ganham as eleições, e aí eles roubam durante o mandato, escândalos aparecem na mídia, deixa as pessoas bravas e menos pessoas gostam de política. E aí o ciclo começa de novo. A gente tá nesse ciclo vicioso e não conseguimos sair. Tem alguma solução? Tem sim. Conhecimento. Quanto mais as pessoas aprendem sobre política, mais elas vão ficar atentas, e aí o ciclo pode se quebrar e formar um novo. Olha só, o governo tem alguns políticos bons sim, mas são tão poucos que é difícil achar no meio de tanto ladrão. Como não são corruptos, não fazem combinados maus com empresas e não desviam dinheiro. Como também não estão no sistema, são ignorados pela maioria dos outros políticos e sua voz abafada. Mas também, a maioria dos candidatos bons nem conseguem se eleger, porque como eles não fazem aqueles acordos e não estão no sistema, eles acabam tendo menos dinheiro para a campanha, não aparecendo muito como os outros. Aí as pessoas nem sabem que eles existem direito. Mas quanto mais o brasileiro se interessar e buscar aprender mais sobre política, mais ele vai conseguir identificar os políticos e candidatos bons e maus. Aprendendo de política, vendo e lendo jornais diferentes, pesquisando a vida e o trabalho dos candidatos, enfim, adquirindo mais conhecimento. E conhecimento é liberdade. Políticos maus não gostam muito que as pessoas sejam assim, que busquem mais conhecimento, aprender essas coisas, porque isso faz elas pararem de votar em qualquer um. E político, por mais corrupto e ladrão que seja, não consegue fazer nada se ele não é eleito. As pessoas, gostando mais de política, sabem mais em quem votar e pesquisam mais. Assim, políticos bons se elegem, aqueles que vão realmente trabalhar para o povo, fazendo o país progredir. E daí mais pessoas começam a se interessar por política, porque ela funciona, e um novo ciclo começa. Precisamos acabar com o ciclo mau e começar o bom. É um processo demorado, não vai acontecer direto nas próximas eleições, mas com o tempo, com mais pessoas aprendendo e se interessando, se envolvendo, votando com cuidado, menos chances de corruptos se elegerem. É esse o motivo que eu tô aqui. Com esses vídeos simples, eu quero tentar despertar o interesse de política nos brasileiros, em você. Se você também acredita que conhecimento pode ajudar, dá um joinha nesse vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com outras pessoas. E aí, quem sabe, esse interesse também desperte nelas. Lembre-se, o maior castigo para aqueles que não se interessam por política é que serão governados pelos que se interessam. Muito bem, estamos de volta. Você pôde acompanhar aí um pouquinho sobre o que é política, um pouquinho do que a gente conversou aqui bem no início, né, Aécio? Falando a respeito da política. Aécio, pai, casado, vereador, cristão, e pelo fato de o senhor ser cristão, eu vejo que as pessoas comentam assim, fé e religião não se misturam. Cristianismo e religião não se misturam. Qual que é o seu ponto de vista com relação a isso? Fala pra gente. Eu vejo, a gente ouve muito falar sobre essa questão, né?
né, fé, igreja, cristão não envolve com política. Talvez por quê? Por causa desse que a gente viu agora há pouco, né, porque as pessoas criaram aquele rótulo que a política não é de Deus. Né, eles criaram esse rótulo. Por quê? Por causa das más condutas, né, por causa dos maus gestores, dos maus legisladores, né? Mas o que eu vejo, como eu falei anteriormente, a vida do município passa pela Câmara Municipal. A vida do país passa pela Câmara Federal. Né? A vida no Estado passa pela Assembleia Legislativa. E é lá, como foi falado, que cria-se leis, altera-se leis, exclui leis. Então, se o cristão ele não participa, né, dessas casas legislativas, né, das Câmara Federal, do Congresso Nacional, eu tenho compartilhado com alguns amigos, né, que são deputados e senadores também. Se não fossem os cristãos participando do Congresso Nacional, provavelmente já nem existia família mais. Porque existem homens e mulheres perversas no Congresso. Perversas que eu falo no sentido contra a família, contra os cristãos, contra a fé. E o tempo todo eles tentam apresentar projetos justamente nessa linha de pensamento. Então é muito sério. Se não fossem, né, a bancada, né, cristã em defesa da família, a bancada evangélica e várias bancadas cristãs no Congresso, provavelmente tinha muitas leis perversas de aborto, liberação de droga, erotização de crianças, né, se vocês não viram ou ouviram, até questão de pedofilia eles já tentaram legalizar, né, que é uma coisa perversa, assim, má perante Deus. Mas se não tem o cristão lá, né, no Congresso, na Assembleia Legislativa, numa Câmara Municipal, podem ser apresentadas leis contra o cristão. Então, essa coisa de cristão não envolve em política, cristão não envolve em politicagem. Cristão não vende voto, cristão não troca voto. Então, assim, mas o cristão, ele vota, e quando Deus tem um plano para ele na vida pública, ele sim deve participar, porque ele é uma voz lá dentro. Eu lembro, em 2015, eu participei do processo da Conferência Municipal de Educação, onde foi discutido e aprovado o Plano Decenal de Educação, que valeria para os próximos 10 anos, até 2025. Perdão. E na época, eles queriam implantar ideologia de gênero nas escolas de São Joaquim de Bicas. É mesmo? Várias, de maneira sutil, mas eles queriam que ensinasse educação sexual para as crianças das séries iniciais. Que isso? Então, assim, por isso eu falo, a importância do cristão, alguém que tem uma visão e um temor de Deus, para lutar para que essas coisas não alcancem nossas crianças. Então, assim, é importante sim o cristão participar na vida pública, tanto quanto cidadão, como foi falado no vídeo, conhecer de fato, né, como que as coisas funcionam. Aqui no nosso município, um exemplo, existem alguns projetos orçamentários, que é onde vai gastar o dinheiro do município. Lei anual, né, lei orçamentária anual, lei de diretrizes orçamentárias. Esses projetos, por obrigatoriedade, tem que ter uma audiência pública, onde a sociedade participa, contribui, sugere, mas infelizmente, por falta desse interesse da sociedade, não há participação. Então o poder público, ele mesmo faz o que ele quer lá, dentro da... Toma as próprias decisões. As próprias decisões. Mas é prerrogativa da sociedade acompanhar. É obrigatório ter audiência pública. Entendi, então, não sabia. Então, assim,
como que é importante a sociedade estar presente na vida pública do município, porque é aqui que as coisas acontecem, né? As coisas não acontecem na União, as coisas acontecem no município. Então, a importância do cristão, né, estar participando da vida pública é primordial, porque hoje, atualmente, tem uma guerra muito grande para roubar nossa fé, roubar nossa liberdade religiosa, né? Aquele preconceito contra o cristão. Tem muitas leis no Congresso tentando tramitar para ir de confronto aos cristãos. Que isso, é isso. Olha quanta informação, né, que o senhor está trazendo aqui para o nosso público. Né, o Garagem Jovem, pessoal, é isso aí, ó, é conhecimento também. A gente tem trago aqui pessoas para compartilhar um pouquinho, não só das suas, do seu trabalho, né, pessoal, público, mas trazer informação. E olha quantas informações o senhor está trazendo aqui para gente, para a sociedade, para São Joaquim de Bicas. E eu reforço aqui, vamos, né, ser mais participativos, vamos nos envolver mais, porque são coisas que interferem na vida da gente. Com certeza. Na família da gente, né? no que vai ser ensinado para os nossos filhos, nas escolas. Então tem que realmente estar envolvido, né, Aécio? E não limite a informação às mídias tradicionais. Graças a Deus hoje pelas redes sociais. Porque a imprensa, né, chamada imprensa tradicional, né, infelizmente hoje eles manipulam a sociedade. Eles conduzem a sociedade para onde eles querem. Até a forma deles trazerem informação, muitas vezes distorcidas, para confundir, né, a mente, o coração das pessoas, e muitas vezes induzir elas a tirar uma conclusão que não é a verdade. Então, uma coisa que eu vejo e aconselho e tenho feito é ir atrás da verdade, porque a verdade é absoluta. E muitas vezes, quando você ouve alguma coisa, hoje tem redes sociais, não acredite na primeira coisa que você ouve, mas busca mais informações antes de você ficar com medo, entrar debaixo da cama, ou até mesmo um pré-julgamento sobre alguma questão, sobre alguma pessoa. Busca a verdade, porque infelizmente hoje a sociedade, se ela não cuidar de ter informações, de ir atrás da verdade, ela vai ser manipulada, como muitas pessoas estão sendo. E isso é um perigo, né? Isso é um perigo. Isso é um perigo. Isso é uma politicagem da imprensa. Sim, sim. Ô, Aécio, queria aproveitar aqui, né, só interromper o nosso bate-papo e falar a respeito do Natal Solidário que vamos ter no dia 21. Você tem um videozinho aí do pessoal treinando? Coloca aí, então, para as pessoas verem, para você acompanhar um pouquinho desse projeto que é feito pelo Instituto Elder Lopes. Esse projeto que ajuda crianças, adolescentes, jovens, pessoas de várias faixas etárias, e que você pode estar acompanhando aí, ó, o pessoal treinando aí, ó, os adolescentes. É um momento que eles têm, que eles saem do celular, saem, né, tiram eles deste mundo, né. Procuramos ali ensinar para eles um pouquinho do esporte, para que eles venham se desenvolver. E esse projeto, ele precisa da sua ajuda. Então, você que pode ajudar esse lindo projeto, o Instituto Elder Lopes, no dia 21 de dezembro, vai estar realizando uma live mais que especial, um especial de Natal, para arrecadar fundos, para que se possa comprar novos eu não sei, eu esqueço de pronunciar o nome, tatames, isso, para compra de materiais esportivos, para incentivar ainda mais aí os treinos da criançada, dos adolescentes. Então, queria convidar você a nos ajudar, a contribuir, a compartilhar a live. Talvez você não pode contribuir financeiramente, mas você pode contribuir divulgando essa live para que ela alcance o maior número de pessoas. A gente consegue colocar a foto aí, aquela foto? Vê se você consegue colocar para nós. Fica aqui o meu convite
para o dia 21, não tem jeito não, então grava aí, pessoal, dia 21 de dezembro, a partir das 19 horas, uma live especial, vamos ter música ao vivo aqui, né, para a gente poder arrecadar fundos para ajudar o Instituto Helder Lopes. E você é meu convidado mais que especial. Então, Aécio, agradecer o Helder Lopes por ceder o espaço, por ceder o Robert aqui para nos auxiliar. Agradecer ao vereador Aécio Lopes, que tem sido um parceiro do Garagem Jovem, tem cedido a página Aconteceu em Bicas, para a gente trazer pessoas da nossa cidade que têm feito a diferença aqui na cidade, né? Tem contribuído com o crescimento, desenvolvimento da nossa cidade. O Aécio, e fala um pouquinho para nós aqui, a gente já está chegando praticamente nos momentos finais já da nossa live, mas do seu ponto de vista, fala um pouquinho hoje da gestão, como que está a política hoje na cidade, do seu ponto de vista, o que você acha que precisa melhorar mais? Fala um pouquinho aí para a gente. Eu estava até pensando nessa questão, porque eu falei no início sobre o potencial de nossa cidade ser uma cidade próspera, ser uma cidade bonita, né, ser uma cidade desenvolvida, porque ela tem uma localização privilegiada, os empreendedores, eles sabem disso, né, e nós temos espaço. Mas a maior riqueza que nós temos aqui no nosso município são as pessoas. E o que eu busco, né, há muitos anos e tento, é o que? Qualificação das pessoas. O poder público, ele tem que trabalhar o tempo todo para qualificar os jovens, para qualificar as pessoas, para que as pessoas possam ter mais dignidade, possam ter aquela autonomia e muito menos depender do poder público. Que, infelizmente, essa política de manter o cidadão com dificuldade financeira, principalmente, e ele ficar somente dependendo do poder público, isso não traz uma dignidade para a pessoa, não traz uma autonomia. A pessoa fica sempre à mercê do gestor, né? Então, assim, eu vejo o potencial e a gente precisa trabalhar nisso incansavelmente. Eu vi vocês falando de questão dos jovens, adolescentes, porque nossa juventude hoje precisa de disciplina, precisa de responsabilidade. Eles não podem ser cidadãos sem perspectiva de futuro. Porque uma coisa que acontece, a gente estava falando sobre escola. Se o cidadão hoje, né, o aluno, a criança, ela não aprende a ser um cidadão de bem, ser responsável, amanhã ele vai ser um adulto sem conhecimento. Consequentemente, ele vai ser facilmente manipulado pelos maus políticos. Então, o que precisa trabalhar hoje aqui no governo é estimular, buscar capacitação para a nossa população, porque uma coisa é você distribuir uma cesta ou qualquer benefício no momento de necessidade, mas você tem que pensar numa porta de saída daquilo. A pessoa não pode pensar que ela vai, o resto da vida toda, ela vai ficar só recebendo aquele benefício. Ela tem que ter perspectiva de vida, de futuro, dignidade. Então eu vejo que o que precisa mudar, e nós trabalharmos mais nisso, é para a capacitação da nossa sociedade, dos nossos jovens, para que eles possam ter oportunidades mesmo de crescer, de ser um cidadão de bem e, consequentemente, não ser uma marionete na mão de políticos, né? E sem contar que as empresas hoje, elas... às vezes as pessoas falam assim, não tem emprego, mas às vezes o que eu vejo não tem pessoas qualificadas para aquele determinado emprego, que emprego tem. Eu vejo as empresas, assim, eu que trabalho numa empresa, às vezes eu vejo que às vezes tem que buscar mão de obra, às vezes de outra cidade, tem que buscar pessoas qualificadas de outras cidades, às vezes até de outro estado, justamente, para ela poder exercer uma atividade aqui. Então isso acaba sendo um problema também para as empresas que vêm para a cidade, justamente, né, em busca assim, de gerar empregos, mas tem emprego, mas não tem pessoas qualificadas. Então eu acho que isso tem que ser
Isso é uma coisa que Crucial. É primordial, numa gestão pública, numa cidade, né, como a nossa, é primordial para que as pessoas tenham qualificação, que elas possam ser bem-sucedidas e o principal, que elas dependem menos do poder público. Entendi. O Aécio, uma foto que eu vi também, me chamou muita atenção esses dias, eu vi uma foto na escola, as crianças com distanciamento, né? Distanciamento, uma distante das outras, e do lado eu vi uma foto onde havia uma reunião de políticos e um sentado do lado do outro, sem máscara, conversando. Qual que é a sua opinião sobre isso, Aécio? Comenta aí. Eu já conversei, né, aqui no município, em algumas reuniões. Eu vejo muita incoerência. Hoje eu ouvi você falar sobre isso. Justamente, eu vejo muita incoerência. E eu até falei numa reunião que teve na área de educação, a criança, ela vive de referência, né? Ela está sendo treinada. Ela é um livro que eles falam, né? Um caderno em branco. Então ela vai aprendendo ao longo da vida dela. Aí você imagina na cabeça de uma criança. Ela vai para a escola, 3 metros de distância, não pode pegar no lápis do colega, não pode, mas aí no final de semana ela vai com a família para a praça e todo mundo brinca no mesmo no brinquedo, né? Todo mundo sem máscara, sem distanciamento. Então, assim, é muito incoerente isso. Então, eu até falei na reunião hoje, tem que alterar o nosso decreto aqui, para que, pelo menos no espaço aberto, não precise usar máscara. Porque como que você obriga o cidadão, né, a sociedade a usar, sendo que os gestores mesmo não usam? Então é muito incoerente isso, e principalmente isso traz confusão na cabeça das crianças. Por exemplo, né, as crianças vão no final de semana para a praça ali, fica lotado. Crianças brincando, os pais, amigos, colegas. Aí na segunda-feira, todo mundo, né, 3 metros de distância, máscara. A criança confunde, Sim. Ela fica confusa. Ela fica perdida, né? Fica perdida. Então eu acho que tem que ter uma coerência. Eu não sei se dá tempo, mas justamente hoje as pessoas, elas não estão pensando mais. Elas estão só obedecendo as ordens que são, né, ditadas, né, por gestores, por várias autoridades, mas elas nem estão raciocinando mais. Recentemente um médico falou com a pessoa, o paciente, olha para o meu nariz, um oftalmologista. Aí a pessoa, doutor, você está de máscara, como é que eu vou olhar para o seu nariz? Esqueci. Você está vendo? As pessoas estão assim, meio perdidas já. O Wilson fez um comentário aqui, ó. Concordo com você, Aécio. Bicas tem uma localização fantástica. O que falta é gestão pública para usufruir desta localização. Obrigado, Wilson, por nos acompanhar aí, né? Tá sempre presente, um cidadão participativo. Estava lá na Câmara hoje, acompanhando lá. Eu vi uma foto sua lá. Parabéns, viu? E só um parênteses, hoje ele é conselheiro municipal de saúde. Ele é conselheiro aí, tá vendo? Então hoje ele está acompanhando de perto aí a gestão da saúde do município. Isso é importante. Eu posso falar na minha família, minha mãe também, ela já foi presidente do conselho. Hoje ela já foi presidente do conselho de idoso. Hoje ela é presidente de uma casa de idosos. Minha mãe, lá em casa, o pessoal sempre foi muito participativo. Sempre esteve envolvido. Para ajudar, né, de certa forma, com o crescimento da cidade. E tá aqui agora, né, fazendo essas entrevistas, confesso que está me estimulando a ser mais participativo ainda. Porque, né, o Wilson veio aqui, deu uma aula de um cidadão participativo. O Evandro veio aqui também, se posicionou muito bem, né? E agora, hoje, estamos recebendo o senhor aqui. Eu confesso, né? Assim, particularmente, é o primeiro contato,
contigo, mas exatamente, com mais qualidade. Põe qualidade nisso. Saindo aqui totalmente mais informada aí a respeito da cidade. O Aécio, queria pedir as suas considerações finais. Se deixasse um recado aí para a pessoa que está assistindo, que vai assistir, porque essa live vai ficar salva na página Aconteceu em Bicas, para as pessoas conhecerem um pouquinho mais o Aécio. E se alguém perguntar quem é Aécio, elas já vão saber, pelo menos com mais qualidade aí, através dessa live. Então deixe seu recado aí para as pessoas. É só mesmo assim, agradecer, né, ao convite. Eu acho que cada vez que a gente tem a oportunidade, né, de compartilhar as experiências, na verdade, a gente está sempre aprendendo, né? Cada dia a gente sabe, é mais consciente que a gente sabe menos. Então a gente precisa aprender mais, ter humildade, porque eu acho que é uma coisa importante no cidadão, é você ter humildade para ouvir, porque muitas pessoas não conseguem ouvir, né? Eles querem que a última palavra sempre seja a dele. Então a gente precisa ter humildade, e essa participação como cidadão, como é o caso do Wilson, eu acho que é importantíssimo. Eu fui um que estimulei ele, né? A Renata também, estimulei ela para participar do Conselho Municipal de Saúde, que eu acho que é importante. E eu vejo o principal na nossa vida enquanto cidadão, que a gente, e o exemplo nosso maior é Jesus. Nós não viemos para ser servidos, nós viemos para servir. Então, a partir do momento que esse é o, como se diz, é o dom que Deus deu para cada cidadão, é o de servir, então a melhor coisa que a gente tem é cumprir o nosso chamado mesmo. Servir a sociedade, servir nossas famílias, servir nossos amigos, e nada é em vão. Eu acho que tudo que a gente faz com o coração dá fruto. E mesmo que a gente não veja aquele fruto, alguém lá na frente vai colher desse fruto. Então, assim, é mais agradecer mesmo, mais uma vez, e que todos possam ter uma boa noite. E sempre que tiver necessidade, tiver qualquer questão, estou à disposição também para... Isso, as pessoas elas te encontram no gabinete, como que é? Como é que lá na Câmara, né? Depois também posso passar pode deixar o celular também. Tem um assessor também? Tem um assessor. Como que chamou o assessor? Tiago, né? O Tiago é seu assessor. Pode deixar recado na recepção da Câmara. A gente está aqui, como eu falei, para servir, né? Eu não estou aqui como alguém acima de... Eu já falei uma vez com outros vereadores, a gente não é nem um milímetro maior ou mais do que nenhum cidadão. Na verdade, a gente está aqui como servo. Eu lembro de uma frase, Aécio, de uma pessoa que disse assim, que se eu não sirvo para servir, eu não sirvo para viver. Uhum. E eu guardo essa frase comigo, porque assim, se a gente não puder contribuir, né, para uma sociedade melhor, para, enfim, para, né, não digo deixar um legado, porque, mas eu falo contribuir mesmo, compartilhar realmente, né, poder ajudar o próximo. Então a gente perdeu o sentido de estar aqui, não faz sentido estar aqui, né? Então guarda essa frase, agradeço ao senhor por ter cedido uma hora de entrevista, aqui 1 hora do seu dia, né? Podia estar lá com sua família, com a esposa, com os filhos, mas veio aqui. Agradeço de coração ter atendido o nosso convite. Muito obrigado. Fiquei muito feliz com o nosso bate-papo aqui. Quero agradecer a você que nos acompanhou, agradecer ao Robert, sempre está aqui nos auxiliando. Agradecer a você que nos acompanhou, que vai assistir, né, essa live, que vai compartilhar essa live. Muitíssimo obrigado. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. E semana que vem vamos trazer aqui o Romuel para falar um pouquinho do seu projeto social, seu projeto esportivo de corrida. E vamos trazer novidades aí para vocês. Aguardo por vocês na semana que vem. Um forte abraço e até lá.